Abra sua Bíblia comigo aí, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, eu vou ler com vocês do versículo de número 1 até o versículo de número 18. A leitura é um pouquinho extensa. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Não falei capítulo 1 não, irmão? Está vendo? É que a gente estuda a palavra, medita na palavra, para a gente está pensando que vai passar por telepatia para os irmãos. Não dá, né? Primeiro livro do profeta Samuel, acho que me confundiu isso também, porque é o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 18. A leitura é um pouquinho extensa, mas o sermão é um sermão punhal. Fica tranquilo. Mas eu creio que nós vamos sair daqui abençoados, porque é a palavra de Deus. Diz assim, ó, você encontrou? Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1 até o 18, diz assim, ó. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana é feminino, mas era homem. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. Isso aqui, irmãos, era uma cultura da época, tá? Hoje ninguém pode ter mais duas mulheres, não. Amém, irmãos? Porque lá no livro de Gênesis, no princípio da criação, Deus fez o quê? Um homem e uma mulher, macho e fêmea. E o próprio Jesus ratifica isso depois, em Mateus capítulo 19, versos 5 e 6. Deus criou macho e fêmea e disse que o homem, ele ia unir-se à sua mulher, ele ia se distanciar do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e eles seriam ambos uma só carne, que fique claro, tá bom? Então este tinha duas mulheres, porque era um costume da época. O nome de uma era Ana, o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Verso 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz.
e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Verso 18. E disse ela: ache tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te render graças e louvar o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque por mais uma vez o Senhor me permite estar diante da tua igreja. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece minhas falhas, meus defeitos, fragilidades e limitações, e sabe, Deus, como eu dependo de ti nessa hora. Mais uma vez, Senhor, eu te peço, usa de misericórdia para comigo, me ajuda, Deus, a expor as tuas verdades, e que aqui nesse lugar, mais uma vez, a tua igreja seja edificada, o seu povo seja abençoado e o seu nome seja engrandecido. É a minha oração, no nome de Jesus, amém. Sempre antes de pregar eu gosto de pedir uma ajudinha. Você vai olhar para pelo menos uma pessoa perto de você e diga assim: hoje você está elegante demais. Vai, irmão, fala com verdade, vai, você está elegante demais, sem gaguejar, porque eu sempre digo, porque verdade é para ser dita, falada, é repetida e reforçada. Feia o diabo, irmão. Filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você sabia disso? Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Quando a gente olha para o livro do Gênesis, a gente vê que até o homem era bom, mas depois do homem ficou muito bom. Você não é qualquer coisa, você é especial demais para Deus. Deus não criou você para desgraça, Deus não criou você para o fracasso, Deus não criou você para derrota. Deus criou você para que você seja abençoado, Deus criou você para crescer, Deus criou você para avançar, Deus criou você para conquistar, Deus criou você para que você possa assim desfrutar do melhor desta terra. Sempre cito Hebreus 11:6, é um texto que guia a minha vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é o quê? Não é condenador nem acusador, é galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Alguém veio buscar o Senhor aqui nessa manhã de domingo? Tem bênção para você, tem vitória para você, tem direção para você, tem socorro para você, tem milagre de Deus para você, no nome de Jesus. Irmãos, essa história é uma história muito conhecida. A história de Ana começa com esterilidade. Uma mulher que não podia gerar, começou com esterilidade, mas terminou com milagre. Eu já quero começar declarando bênçãos sobre você. Ei, pode começar com esterilidade, mas você vai viver milagres da parte de Deus. Você vai viver as promessas de Deus para a sua vida. Você vai viver os planos de Deus para a sua vida. Você vai viver os propósitos que Deus tem para você. E nada e ninguém vai impedir. Pode ter começado com esterilidade, mas você vai viver milagre. Meu irmão, creia. Pastor, já estamos chegando no final do ano, mas ainda não acabou. E eu creio que ainda esse ano Deus tem poder para fazer milagre. Ainda esse ano Deus tem poder para abrir portas. Ainda esse ano Deus tem poder para fazer o impossível e o extraordinário para mim e para você. Vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai olhar aqui rapidinho algumas lições no texto que abençoaram a minha vida, e eu creio vão abençoar você também. Porque a palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. É a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só que interessante aqui nessa história de Ana. Versículo de número 5, capítulo 1, verso de número 5. Diz assim, ó: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Nós lemos aqui a história. De ano em ano, Eucana levava as suas duas mulheres e a sua família para adorar, para cultuar, para sacrificar ao Senhor. No lugar do culto, no lugar do sacrifício, o texto é claro, Eucana vinha e ele dava uma parte para Penina, ele dava uma parte para cada um dos seus filhos. Mas quando chega na vez de Ana, é o que nós lemos no versículo de número 5. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Aqui eu já aprendo uma primeira lição muito interessante. Aguça o seu ouvido. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos?
Quando Eucana, para Ana, ele faz algo de especial, ele faz algo de diferente, porque ele amava Ana. Eu aprendo que quem ama faz mais. Quem ama faz mais. Eucana, todos os anos ele ia à adoração, ele levava a sua família e ele dava uma porção para Penina, ele dava uma porção para cada um de seus filhos. Mas para Ana é diferente. Para Ana é especial. Ele dava uma porção excelente. Em outras versões diz que ele dava uma porção duplicada. Em outras versões diz que ele dava uma porção de 2 vezes mais, porque ele amava Ana. Quem ama faz mais. Quem ama não faz a conta gota. Quem ama não faz de qualquer jeito. Quem ama não fica olhando para tempo. Quem ama não faz apenas quando é fácil, não. Quem ama faz mais. Quem ama faz mais pela sua família. Quem ama faz mais pela sua casa. Quem ama faz mais pelo seu trabalho. Quem ama faz mais pela sua igreja. Quem ama faz mais aonde ele vive. Quem ama faz mais pela sua vida. Quem ama faz mais. O apóstolo Paulo ele nos instrui em 1 Coríntios capítulo 16 verso número 14 que nós precisamos fazer todas as coisas com amor, porque quem ama faz mais. Irmãos, e é interessante, o pessoal pensa que vida de pregador é fácil. Enquanto eu estudava essa mensagem, pensava sobre isso, ontem Deus testou a mensagem comigo. Era por volta de 8 horas da noite, mais ou menos. Eu estou lá estudando a mensagem, me preparando. Daqui a pouco eu ouço uma voz: amor, amor. Aí ela vem, irmãos, com um pedido. Você imagina ontem eu estudando, 8 horas da noite. A minha esposa vem e ela faz assim: amor, você não quer ir no mercado comigo, não? Irmãos, ela sabe que eu odeio o mercado. Eu odeio. Eu acho que eu posso contar nessa mão aqui as vezes que eu fui no mercado. Eu odeio ir ao mercado. E ela quase não chama, realmente. Quase, porque ela já sabe que eu não gosto. Ontem, 8 horas da noite, eu estudando para pregar aqui. E Deus, Ele move. Para ver se eu ia viver a mensagem que eu ia pregar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós somos muito bons para pregar o que a gente vive mal. Mas aí Deus me testou, eu falei: Senhor, eu entendi. Nem ela entendeu, porque eu acho que ela já estava esperando um não. Ela falou: tá bom, amor, eu vou. Ela falou: ih! Eu falei: eu vou. Porque quem ama faz mais. Quem ama faz mais. Ah, eu já vejo homens indo no mercado hoje. Eu já vendo corações de mulheres felizes e abençoados e alegres aqui durante esse dia. É hoje, minha irmã, aproveitem. É hoje, porque ele sai daqui sabendo que quem ama faz mais. Mas eu já vejo também corações de homens abençoados aqui, porque quem ama faz. Eu já vejo filhos abençoados aqui, porque quem ama faz. Eu já vejo pais abençoados aqui, porque quem ama faz. Quem ama faz mais pela sua família. Quem ama faz mais, meu irmão, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Eu li uma frase e achei muito interessante. O autor ele dizia assim, ó: os que amam sempre farão mais do que os que apenas trabalham. Os que amam sempre farão mais do que os que apenas trabalham. Porque quem está ali só pelo trabalho, mano, é só pelo trabalho. De repente é só por um salário, é só por um reconhecimento.
é só por um prestígio, é só por um título, é só por um recurso. Não. Quem ama, faz com prazer. Quem ama, faz com alegria. Quem ama, faz não só pelo reconhecimento. Quem ama, faz não só por fortuna. Quem ama não faz pela fama. Quem ama não faz pelo prestígio. Quem ama não faz apenas pelo poder. Quem ama não faz pelo título. Quem ama não faz pelo elogio. Quem ama faz porque ama. E é por isso que o apóstolo Paulo, eu citei o texto para vocês de 1 Coríntios 16, 14, diz que todas as coisas precisam ser feitas com amor. Deus não quer robôs, Deus quer filhos que amam fazer a vontade do seu Pai Celestial que está nos céus. Ame aquilo que você faz, que você vai fazer melhor. Quem ama faz mais. Quem ama não fica olhando para tempo. É interessante, eu estava pensando na história de Jacó, Gênesis capítulo de número 29, lá no verso de número 20. Jacó, ele amava Raquel, e ele decide fazer tudo por Raquel. E Labão, seu pai, o pai de Raquel, diz assim: então você vai ter que trabalhar 7 anos. Foi igual quando eu fui casar com a Raquel. Eu queria a minha Raquel, a minha Rachel. Aí eu fui falar com o pai dela. Aí ele falou assim: e você tem o que para me oferecer? Você vai trabalhar 7 anos? Ele brigou comigo, lembrando da história de Jacó. Eu falei assim: trabalho sem problema nenhum. Só que eu falei para ele: você só não pode me dar a Sara, porque ela tem uma irmã chamada Sara. Porque eu quero a Raquel. E quem ama não vê tempo. Lá no versículo 20 diz assim, ó: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmãos, quem ama faz mais. Quem ama não olha para tempo. Como eu disse, não é a conta gotas, não é sob medida. Ô irmãos, quantas vezes na casa do Senhor parece que tem gente que fica medindo o tempo. O culto passa um pouquinho, já começa a dar tique-tique nervoso, já começa a ficar olhando no relógio toda hora. Não, irmão. Quem ama faz mais. Quem ama não olha para tempo. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer se envolver. Quem ama quer participar. Quem ama quer cooperar. Quem ama quer colaborar. Quem ama não olha para tempo. E o nosso maior exemplo é o próprio Deus. O que diz lá em João capítulo 3, versículo número 16, que é o texto áureo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ama faz mais. Quem ama não olha para tempo. E quem ama sempre vai entregar o seu melhor. Que eu e você, irmão, que nós possamos fazer por amor, que nós possamos agir por amor, que nós possamos nos mover por amor. E você pode ter certeza, vem bênção de Deus para você, vem vitória de Deus para você, vem resposta de Deus para você, vem milagre de Deus para você. Eu declaro no nome de Jesus: vem milagre, vem bênção para a sua casa, vem milagre, vem bênção para o seu negócio, vem milagre, vem bênção para a sua vida. Porque quem ama faz mais. Quem ama não olha para tempo. Quem ama entrega o seu melhor, e Deus vai nos abençoar. Segunda lição que eu aprendo aqui nessa história, versículo de número 7, é interessante. Diz assim, ó: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. O texto está aqui se referindo a Ana, que de ano em ano subia à casa do Senhor. Penina irritava, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. E aí o texto aqui é muito claro, diz que por causa dessa necessidade, dessa falta, Ana, ela não come. Ana, ela não desfruta do culto. Ana, ela não desfruta da comunhão. Ela estava deixando com que a sua necessidade, ela estava deixando com que a sua falta a impedisse de desfrutar daquilo que ela tinha. Eu aprendo aqui uma lição muito importante. Não deixe o que você não tem te impedir de desfrutar daquilo que você já tem. Não deixe o que você não tem te impedir de desfrutar daquilo que você já tem. Ana não tinha filhos, é verdade. Ela tinha uma falta, ela tinha uma necessidade. E ela deixou com que essa falta e essa sua necessidade a estivesse impedindo de desfrutar daquilo que ela já tinha. Porque ela tinha um esposo, mas não estava desfrutando do seu esposo.
Porque ela ia para o culto, ela ia para o lugar da adoração, mas ela não desfrutava do culto. Ela não desfrutava do seu momento de adoração, diz o texto, é claro. Ela só se irritava, ela só chorava e ela não comia. E a cada ano que ela só se irritava, chorava e não comia, nada resolvia. Porque se se irritar, chorar e não comer, não vai resolver. E a gente precisa aprender com Ana a não deixar que aquilo que a gente não tem nos impeça de desfrutar daquilo que nós já temos. Sabe por quê, irmãos? Na nossa vida, aguça o seu ouvido. Na nossa vida, sempre, o que eu falei? Sempre vai faltar alguma coisa. Na nossa vida, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. E a gente precisa ter claro na nossa mente e no nosso coração que mesmo na falta de algo, nós precisamos desfrutar daquilo que nós já temos. Porque você pode ter certeza que é quando você começa a desfrutar daquilo que você já tem, que Deus vai mover, que Deus vai operar e que Deus vai abrir espaço para que você possa ter aquilo que você ainda não tem. Isso fica claro na vida de Ana. A gente entende aqui na frente que um dia ela decide se levantar. No verso de número 11 que nós lemos, ela faz um voto com Deus. É apenas quando Ana ela decide se levantar e ela começa a desfrutar daquilo que ela já tem. Ela já tinha oportunidade, porque ela não tinha filhos, mas ela tinha um homem, ela tinha um esposo que todos os anos a levava à casa de Deus, à casa do Senhor, para adorar, para ter comunhão com Deus. E quando ela decide desfrutar desse momento de comunhão, de adoração, e ela faz um voto com Deus e ela decide orar, que tudo começa a mudar na vida de Ana. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã que está aqui, não deixe o que você não tem te impedir de desfrutar daquilo que você já tem. Começa a desfrutar daquilo que você tem hoje, que Deus vai começar a mover, Deus vai começar a agir, Deus vai começar a operar e vai colocar na tua mão aquilo que você ainda não tem. Quantas vezes, pastor, eu ainda não tenho o carro dos meus sonhos. Você já tem carro, irmãos? Seja feliz e desfrute do carro que você já tem. Pastor, ainda não tem a casa dos meus sonhos. É verdade, não tem a casa dos seus sonhos, mas você tem uma casa. Desfrute da casa que você já tem. Pastor, eu ainda não estou no emprego que eu desejava, mas você está com emprego, irmãos. Desfrute do emprego que você já tem. Pastor, mas a minha família, pastor, a minha família é só Jesus. Irmão, eu sempre brinco, toda família tem. Toda família tem um chorão, toda família tem um pidão, toda família tem um chato, toda família tem um nervosinho, toda família tem um meio doido, ou é só na minha? Toda família tem. E sabe o que eu aprendo? É que só depende do momento, da circunstância. Nós somos um desses. De vez em quando eu sou chato, de vez em quando eu sou meio doido, de vez em quando eu sou nervosinho, de vez em quando eu sou pidão. Toda família tem, mas é a sua família, é a família que Deus te deu, é a família que Deus usa para te lapidar, para te moldar, para te preparar, para te estruturar, e é a família que Deus vai usar para te abençoar. Desfruta daquilo que você já tem. Quando a gente olha para a Bíblia, você lembra? Era um pouquinho de farinha, era um pouquinho de azeite, era só uma funda, era só um cajado, eram só 300 homens com Gideão, não eram só 5 pães e 2 peixes. Ei, irmão, desfruta daquilo que você já tem, que Deus vai operar milagres, que Deus vai fazer maravilhas, e Deus vai colocar na sua mão aquilo que você não tem, mas desfrute. Seja a boca de Deus para quem está perto de você e fala para ele, desfrute daquilo que você já tem, irmão. Terceiro lugar, eu aprendo uma lição aqui nessa história muito interessante. Ana, ela decide desfrutar daquilo que ela já tem, ela decide desfrutar dessa comunhão, ela decide orar. E aí no verso de número 12 diz assim, ó: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção
a sua boca. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? A perseverança atrai a atenção de Deus. Quando ela persevera em orar, Eli faz atenção à sua boca. Quando Ana, ela decide perseverar com as armas espirituais, o céu se move em seu favor. A gente precisa aprender com Ana, irmãos, a nós fazermos uso das armas espirituais que estão a nosso dispor. 2 Coríntios capítulo 10, o verso de número 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nós precisamos perseverar com as armas espirituais que estão ao nosso dispor. O Espírito Santo falou ao meu coração: meu filho, persevere em adorar. Você tem que perseverar em adorar. Sabe por quê? A adoração fortalece o coração. A adoração fortalece o coração. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa carne, a nossa natureza, ela sempre vai nos impulsionar para nós ficarmos presos e nós colocarmos o nosso coração nas fragilidades, nas impossibilidades, nas dificuldades, nos obstáculos, nas limitações. É aí que nós precisamos adorar. Sabe por quê? Porque somente a adoração, ela fortalece o nosso coração. A adoração, ela tira o nosso coração da fragilidade. Ela tira o nosso coração da impossibilidade. Ela tira o nosso coração da fragilidade. Ela tira o nosso coração da dificuldade. E ela coloca o nosso coração no lugar certo. Sabe onde a gente vê isso? Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículos 19 e 20, falando a respeito de Abraão, ele diz assim, ó: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque era já quase 100 anos, de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você, irmãos? Como é que Abraão ele foi fortalecido? Como é que Abraão ele conseguiu permanecer crendo na promessa? Como é que Abraão ele conseguiu permanecer acreditando que o que Deus prometeu, Deus ia fazer? O texto é claro, ele já era quase de 100 anos. Ele recebeu a promessa aos 75 anos. O que faz com que Abraão permaneça crendo? O que faz com que Abraão permaneça acreditando? O que faz com que Abraão permaneça confiando que Deus ia fazer? Pode ter certeza, irmão, que em muitos momentos ele se via o tempo passando, ficando velho. O texto de Romanos diz, ele não atentava para a sua fragilidade, ele não atentava para o seu próprio corpo, que já ia se mortificando, e o próprio corpo de Sara, o ventre de Sara. Como é que ele faz isso? Dando glória a Deus. Como é que ele faz isso? Dando glória a Deus. Por quê? Quando a gente dá glória, quando a gente adora, nós tiramos os olhos das nossas próprias limitações e a gente começa a olhar para o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. A adoração remove o meu olhar da fragilidade, da impossibilidade, da dificuldade, e a adoração me leva a olhar para o Deus que é maravilhoso, para o Deus que é grande, para o Deus que é forte, para o Deus que é Senhor, para o Deus que continua no controle de todas as coisas, para o Deus que abriu o mar, para o Deus que multiplicou os pães e peixes, para o Deus que multiplicou a farinha e o azeite, para o Deus que quando opera nada e ninguém pode impedir. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está experimentando, mas eu sei que se você começar a dar glória a Deus, os seus olhos vão se voltar para o lugar certo, e Deus fortalece você, Deus ajuda você, Deus ele é com você, Deus ele abençoa você, e você vai viver tudo que Deus tem no nome de Jesus. Mas tem que perseverar em adorar. Seja a boca de Deus para quem está perto de você, diga para ele: persevere em adorar. A gente precisa perseverar em adorar. Persevere, irmãos, em profetizar. Nós precisamos fazer uso. Ana me ensina isso.
armas espirituais. A adoração é uma arma espiritual. A palavra profética é uma arma espiritual, irmão. A gente tem que profetizar. Ezequiel capítulo de número 37 era um vale de ossos secos, não, sequíssimos. Já tinha ultrapassado o nível de seco. Era o pior cenário possível. Deus vira para Ezequiel e ele diz o quê? Ezequiel, podem viver esses ossos? O que Ezequiel diz? Senhor, Senhor. Eu acho interessante demais essa parte. Porque Deus faz a pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem viver? Senhor, tu sabes. Acho que Ezequiel era carioca. Aí Deus vira para Ezequiel e diz assim: é verdade, sou eu que sei, mas quem profetiza é você. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, em tudo aquilo que a gente vive, muitas vezes nós nos perguntamos: será que pode? Será que é? Será que faz? Deus está falando: eu sei, mas quem profetiza é você. Eu sei, mas quem abre a boca é você. E é interessante que quando a gente chega no versículo número 7 de Ezequiel 37, o texto é muito claro e diz assim, ó: enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído. Enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído. Eu não sei quanto tempo Ezequiel ficou profetizando até ouvir um ruído. A Bíblia não é clara a respeito disso. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou profetizando, até que se ouve um ruído. Mas o texto diz que enquanto Ezequiel profetizava, enquanto Ezequiel ele perseverou em profetizar, ele continuou e ele não parou. Enquanto ele profetizava, houve um ruído. Ei, não pare de profetizar. Não pare de declarar a palavra de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, porque vai ser enquanto você profetiza, Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai operar, Deus vai se manifestar, mas é enquanto você profetiza. E profetiza. Profetiza porque Deus vai agir, profetiza porque Deus vai mover, profetiza porque Deus vai tocar, profetiza porque Deus vai abrir, profetiza porque Deus vai intervir, profetiza porque Deus vai operar, mas tem que profetizar. Aleluia! Seja a boca de Deus para quem está perto de você e fala para ele aí: profetiza. Persevere em adorar, persevere em profetizar. E o que eu aprendo aqui com Ana? Persevere em orar. Ô meu irmão, não tem jeito não. Persevere em orar, porque quem ora vive resposta. Quem ora vive resposta. Quem ora vive resposta. Irmãos, às vezes a gente se pergunta: pastor, eu estou orando, pastor, eu estou buscando, pastor, eu estou clamando, e parece que não vai, parece que não chega, parece que não anda, parece que não move, parece que não cresce, parece que não acontece. Persevera em orar. Sabe o que a gente precisa entender, irmão? Lá em Daniel, capítulo de número 10, isso aqui é muito interessante. Daniel, ele se dispõe a orar ao Senhor, ele se dispõe a buscar a Deus. E durante 3 semanas ele faz isso sem cessar, ele persevera em orar. E aí o anjo aparece para ele. E lá no versículo de número 12, Daniel capítulo 10, versos número 12, o anjo diz para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde quando, irmão? Quando você começa a orar, Deus começa a ouvir. Quando você começa a orar, Deus começa a ouvir. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas olha o que está no verso de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel,
um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. O que está acontecendo, irmãos? Daniel está orando, Daniel está buscando, Daniel está clamando. O texto é claro, desde o primeiro dia, Deus ouve a oração de Daniel. Só que parece que a resposta está demorando. A resposta não está chegando. Passa 1, passa 2, passa 3, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, por quê? Porque acontecia uma guerra no mundo espiritual. É o que muitas vezes a gente não entende, por que as coisas não estão acontecendo, por que as coisas não estão rompendo, irmão. Porque nós, irmãos, temos um inimigo, nós temos um adversário, nós temos alguém que luta contrário às bênçãos de Deus, à vontade de Deus, aos planos de Deus, aos projetos de Deus para mim e para você, para mim e para a sua casa, para mim e para a sua família, para o meu e para o seu futuro. E a gente tem que entender isso. Quando as coisas muitas vezes não estão acontecendo, as coisas não estão rompendo, irmãos, não pare de orar, não desista de orar, não desista de buscar, não desista de clamar, porque existe um mundo espiritual. E eu creio que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque tem gente aqui, nós estamos chegando ao final de mais um ano, e de repente você tem falado com Deus: Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu não tenho visto, as coisas não estão acontecendo. Existe um mundo espiritual. Quem sabe o inimigo tem lutado para não te ver vencendo, não te ver avançando, não te ver rompendo, mas eu vim aqui com uma palavra do céu para você. Existe um inimigo que nos odeia, existe um inimigo que luta contra nós, mas existe um Deus que luta e guerreia a nosso favor. E eu creio que já existem anjos batalhando, eu creio que já existem anjos lutando, eu creio que já existem anjos guerreando. A resposta vai chegar, o milagre vai acontecer, essa porta vai se abrir, mas não pare de orar. Vai vir milagre, vai vir bênção, vai vir vitória, vai vir resposta da parte de Deus. Mas você precisa perseverar em orar. Persevere em adorar, persevere em profetizar, persevere em orar, porque você vai viver os planos e os milagres de Deus para você no nome de Jesus. E é interessante, ela persevera em orar. Aí no versos 14 e 15, já estou caminhando para o final, diz o texto: e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui, irmãos, com Ana? Fale tudo para Deus. Fale tudo para Deus. Abra o seu coração. Se rasgue perante o seu Deus, sem medo, sem reservas, sem vergonha. Não finja para Deus. Eu tenho aprendido, irmãos, acho que eu já falei isso aqui na igreja. Deus, fica atento que eu vou falar isso agora para você, ó. Deus não busca perfeição. Deus não busca perfeição. Deus busca verdade. Deus não busca perfeição. Deus busca verdade. O Pai procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Porque Deus não busca perfeição, Deus busca verdade. Você lembra da parábola lá de Lucas, capítulo de número 18? Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele se gabava pelos seus feitos, pelo seu comportamento. Ele se julgava justo.
Jesus ensinando, ele diz que um fariseu vinha e declarava: porque eu não sou roubador, porque eu não sou um adúltero, porque eu jejuo, porque eu dizimo. E tinha um outro, o publicano, que de longe, Jesus diz, de longe, nem mesmo coragem de olhar para o céu ele tinha. E ele batia no peito. E ele reconhecia que era um pecador. Ele reconhecia que ele era falho. E Jesus pergunta: você sabe quem saiu justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? O publicano saiu justificado, Jesus diz. Porque Jesus não procura a perfeição, Jesus procura a verdade. Jesus, ele rechaça o farisaísmo, a hipocrisia. Jesus, ele rechaça o fazer parecer, o maquiar. Jesus rechaça aquele que vive de máscara. Irmãos, a gente não precisa fingir para Deus, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. A gente precisa se achegar a Deus com um coração limpo, um coração quebrantado e um coração sincero, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos defeitos, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo as nossas limitações. Irmãos, em nome de Jesus, fale tudo para Deus, coloque tudo para Deus, coloque para Ele o que está tirando a tua paz, coloca para Ele o que está tirando o teu sono, coloca para Ele o que está tirando a tua alegria, coloque para Deus a tua dor, coloque para Deus a tua dificuldade, coloque para Deus a tua amargura, coloque para Deus essa depressão, coloque para Deus esse caos, coloque para Deus essa confusão, coloque para Deus esse erro, essa falha, essa fragilidade, essa vergonha, essa culpa, essa angústia, esse medo. Fale tudo para Deus. Porque a Bíblia me garante lá em Filipenses 4,6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos pensamentos e as vossas emoções em Cristo Jesus. Quando você esvazia o seu coração diante de Deus, Deus enche o seu coração de paz, Deus enche o seu coração de alegria, Deus guarda você, mas você precisa falar tudo para Deus. Seja a boca de Deus para quem está perto de você e diga para Ele: fale tudo para Deus. Em último lugar, eu termino aqui. Quem ama faz mais. Não deixe o que você não tem te impedir de desfrutar daquilo que você já tem. Faça uso das armas espirituais disponíveis para você. Persevere em adorar, persevere em profetizar, persevere em orar. Fale tudo para Deus. Em último lugar, é interessante, Ana, ela se derrama, ela coloca a sua causa diante de Deus. Verso de número 17 diz: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante não era triste. E comeu, e o seu semblante não era triste. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quem recebe a palavra muda de vida. Quem recebe a palavra muda de vida. Ela ora, ela busca, ela se derrama, ele libera a palavra. Ana recebeu a palavra. Recebemos não é só ouvir, não é só a capacidade auditiva, não. Receber é tomar posse. Receber é você se apropriar da palavra. E quem se apropria da palavra gera a esterilidade, vai embora. Foi o que aconteceu com Ana, porque ela recebeu a palavra, ela mudou a postura, ela mudou a sua atitude. O texto é claro: e o seu semblante não era mais triste, porque ela recebeu a palavra. Ela vai começar a gerar os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Eu vim aqui declarar essa manhã: ei, receba a palavra liberada sobre você, receba a palavra liberada sobre a sua casa, receba a palavra liberada sobre a sua família, receba a palavra liberada sobre os seus negócios, receba a palavra liberada sobre a
sua vida e comece a gerar. Eu creio, vai mover, vai andar, vai crescer, vai acontecer. Deus vai operar, porque quem recebe a palavra muda de vida. Ana, ela saiu, porque ela recebeu a palavra. Ela saiu da amargura, como a gente vê. Como a gente vê na Bíblia. Abraão recebeu a palavra, ele saiu da terra da sua limitação. Josué recebeu a palavra, ele saiu da prostração que paralisava ele. Gideão recebeu a palavra, ele saiu da caverna que ele se escondia. Elias recebeu a palavra, ele saiu da cova que o prendia. Ana recebeu a palavra, ela saiu da amargura que lhe paralisava. Meu irmão, em nome de Jesus, receba a palavra de Deus, mude de vida e viva os sonhos.